Shalom, irmãos, paz de Deus a todos. E estou aqui novamente agora para uma pequena reflexão. Eu gostaria que os irmãos, os ouvintes, prestassem atenção. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que estamos sós, que Deus não está mais conosco, devido às lutas, às aflições e os combates que passamos. Eu me lembro, irmãos, que quando morava ainda no Brasil, eu estava em uma grande aflição, um pouco antes de vir aqui para Portugal, e estava fazendo um tratamento médico também. E uma luta espiritual e uma voz estranha que falava na minha mente que Deus não estava mais na minha vida. E sem contar que aqueles que eu tinha como amigos, todos eles desapareceram. Quem me via mudava de lugar, mudava de rumo. Uma casa que sempre vivia cheia, começou a ficar vazia. E eu simplesmente comecei a pensar que Deus não me amava mais. E um dia, irmãos, eu precisava ir até o centro da cidade, ali na região onde eu moro, onde eu morava. Não vou aqui relatar o nome do lugar, porque vou ter que citar pessoas aqui que não quero citar o nome delas para não expô-las. Eu quero dizer que fui até a cidade e quando voltava, eu tinha um carrinho velho, irmãos. Peguei um trânsito muito forte. Ali onde eu morava tinha uma ponte que no horário da tarde, tem até hoje, ela é muito movimentada. E ao sair daquela ponte, irmãos, com meu veículo, peguei ali uma rodovia expressa, e um movimento muito grande, irmãos. E de repente aquele movimento parou, o trânsito parou. Eu não sei dizer se a senhora que estava dirigindo o veículo da frente engatou uma ré e bateu no meu carro, ou se fui eu que descuidadamente bati na traseira daquele veículo. Certo é que eu pensei na hora, meu Deus, tanta coisa acontecendo comigo, e agora mais isso. Irmãos, naquele momento eu pensei, Deus não está comigo mesmo. Quando aquela senhora desce um tanto alterada, eu até não vou tirar a razão dela, ela saiu do seu veículo alterada, irmãos, e veio em direção ao meu veículo, gesticulando e falando algumas palavras, que eu ia ter que pagar, que eu era culpado, e isso e aquilo, e outras palavras mais que ela falava, que eu não me lembro agora. Certo que eu disse para ela, está bem, senhora, a senhora não se preocupe, que eu vou pagar. A senhora, por favor, vamos tirar o carro aqui. Não, eu quero chamar a polícia, senão você não vai me pagar. Eu falei, senhora, não precisa chamar a polícia, estou dizendo para a senhora que eu vou pagar. Se bem que eu não tinha condições nenhuma, irmão. Mas eu ia arrumar condições como arrumei para pagar. Por favor, senhora, tire o seu carro. Ela falou, agora você bate atrás do meu carro. Eu com uma criança pequena dentro do carro, passando mal. Quando ela falou isso, eu me preocupei. Falei, meu Deus, ainda mais isso. Eu falei, senhora, por gentileza, encoste o seu carro, para nós não atrapalharmos o trânsito. E ela nervosa, ali, irmãos, estava como anestesiado de tanta luta, de tanta prova e de tanta angústia. Mas nós temos um amigo que nunca nos abandona. Enquanto muitos daqueles que eu pensava que eram meus amigos viraram as costas para mim, alguém muito especial não virou as costas para mim. Eu agradeço a Deus que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, não virou as costas para mim. Glória a Deus. E naquele momento, irmãos, aquela senhora encostou o veículo ali no acostamento. Eu encostei meu veículo lá atrás e ela veio nervosa novamente. Eu vou chamar a polícia, ela tremia. Eu disse, a senhora até pode chamar a polícia, mas a senhora disse que tem uma criança passando mal no carro e eu gostaria de ver. Ela nervosa, o senhor está acreditando? E me levou até o veículo. Tinha uma outra senhora sentada no banco traseiro, segurando uma criança nos braços, uma senhora já de meia idade. Era uma criança bonita, irmãos, pequenina, porém, essa criança tinha um defeito físico que ela não conseguia se alimentar pela boca, ela usava uma sonda direto no estômago para poder alimentar-se.
que ela estava bem roxinha, irmãos. Ela estava tendo ataques, convulsões constantemente. Depois eu fiquei sabendo disso. E naquele momento ela estava tendo uma convulsão. Eu fiquei em aflição, falei, meu Deus, e agora? Além de eu bater no carro dessa senhora, essa criança passando mal. Naquele momento, irmãos, algo inesperado aconteceu comigo. Eu senti uma força que não era minha, glória a Deus. Algo que não vinha de mim. Porque no momento que eu estava achando que Deus não estava comigo, irmãos, eu senti que a presença de Deus me envolveu e algo disse dentro do meu coração, ore por essa criança. Eu disse para ela, senhora, por favor, a senhora pode chamar a polícia, mas eu quero orar por essa sua criança. O senhor quer orar por ela? Eu falei, sim. Como é o seu nome? Eu falei meu nome para ela. Ela ficou assustada, eu peguei e falei, vou orar por essa criança. E ali mesmo em pé, naquele acostamento, eu estendi a minha mão direita, para a glória de Deus, eu não sou nada, irmãos. E coloquei essas simples mãos que não têm poder nenhum. As minhas mãos não têm nenhum poder, irmão. Porque toda a glória e honra só ao Senhor pertence. E Deus me deu de orar por aquela criança e repreender aquele mal. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando acabei de orar, aquela criança voltou à sua cor normal, parou de se sentir mal. A mãe dela olhou para ela e ficou surpresa. A senhora que estava com ela nos braços também ficou surpresa. Nisso, aquela senhora já não quis mais chamar a polícia e olhou para mim e disse assim, ela está bem. Eu falei, graças a Deus, senhora. Ela falou, o senhor fez uma oração por ela e ela está bem. Eu falei, é verdade, senhora. Ela olhou para mim e disse, olha, meu senhor, o senhor desculpe, eu estava nervosa. Eu falei, não, senhora, fique em paz. Ela disse assim, eu só vou querer que o senhor acerte para mim aí esta batida, né, que chamam lá no Brasil, né, porque o carro não é meu, é do meu esposo, e se fosse meu eu não ia nem querer cobrar nada. Eu falei, não, senhora. Eu olhei, irmãos, não tinha acontecido praticamente quase nada, só um pouquinho. Eu falei, não, senhora, a senhora quer pegar o meu endereço? Ela, não precisa, não, eu faço questão que a senhora pegue meu telefone, me dê o seu telefone, e nós vamos procurar uma oficina e vamos mandar o seu carro para arrumar. Ela está bem. Ela disse, como é o seu nome? Eu peguei e falei o meu nome. Ela ficou surpresa e disse, eu conheço o senhor pelo nome. Eu nunca tinha visto aquela mulher, a minha cidade é uma cidade muito grande. Ela disse, como a senhora me conhece? Não foi o senhor que foi na casa de um senhor lá, em tal bairro, falou o nome do bairro, e batizou uma pessoa que estava com câncer dentro da casa? Eu falei, sim, fui eu mesmo. O senhor não é o irmão fulano? Falou o nome. Eu disse, sim. Ela falou, meu Deus, eu queria muito conhecer o senhor, e conheço nessa situação. O senhor, fica tranquilo, o senhor, quando o senhor puder pagar. Eu falei, não, senhora, nós já vamos resolver isso agora. Aquela senhora me conhecia pelo nome. Ela falou, aquele homem que o senhor batizou era meu tio. Olha só, irmãos, glória a Deus. Aquela senhora foi embora e eu voltei para minha casa, já mais em paz, mas ainda com aquele pesar na minha mente. Embora tenha visto a criança, irmãos, já melhor, não é? Mas ainda um pesar e uma tristeza pairava sobre mim, porque achava que Deus não estava comigo, mesmo vendo tudo aquilo, irmãos. Em determinado momento, naquela noite, na minha casa, o meu celular tocou e eu fui atender. Quando atendo, era aquela senhora. Ela me cumprimentou e disse para mim, senhor, eu falei, pois não, fulana de tal falou o seu nome, que o senhor bateu no carro. Eu falei, sim, sim, amanhã já entramos em contato e já vou até a sua casa e vamos levar o seu carro em uma oficina. Eu vou procurar uma oficina e nós vamos... Eu havia pedido ajuda para um dos meus filhos para poder pagar aquele conserto. Aquela senhora falou, não, mas eu não estou ligando para isso. Eu estou ligando para dizer para o senhor, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o senhor ter batido no meu carro. Glória a Deus. Eu não entendi nada, irmãos, confesso que fiquei confuso com aquilo. Ela disse para mim, estou muito feliz pelo senhor ter batido no meu carro. Foi a melhor coisa que aconteceu. Ela tornou a repetir. E eu disse para ela, por que, minha senhora? Ela falou, porque eu não cria em Deus. Eu não estava crendo mais em Deus.
devido à minha filha. Ela estava tendo convulsões consequentemente. E a partir do momento que o Senhor bateu no meu carro e que o Senhor fez aquela oração, até agora ela não teve mais nenhuma convulsão. Por isso eu quero. E outra coisa, algo nasceu dentro de mim que eu não tinha, uma fé, uma esperança. Quando eu vi o Senhor orar e aquilo acontecer no mesmo momento, irmãos, eu estou contando isso, não sou nada, foi Deus que fez. Quando aquilo aconteceu no mesmo momento, realmente que existe um Deus que ouve as nossas orações. Ela não sabia, irmãos, que aquela criança, glória ao Senhor, foi um instrumento de Deus para mostrar que Deus estava comigo. Os dias passaram, eu consertei aquele veículo, ou melhor, pagamos para consertar. Foi algo não muito caro. E aquela senhora, irmãos, nós começamos a visitar, eu e minha esposa, até em visitas, em reuniões familiares. Aquela senhora já participou conosco quando fomos ao Brasil. Isso já faz alguns anos, a criança já está uma jovem, nunca mais teve nenhum tipo de convulsão desde aquele dia, irmãos. Então, eu pude entender que nos momentos que todos nos abandonam, nos momentos que parece que ninguém está do nosso lado, existe alguém que não nos abandona. Existe alguém que nos ama, independentemente de placas denominacionais de igrejas. Isso não diminui o poder de Deus na nossa vida, porque nós não acreditamos em placas, nós acreditamos em Jesus Cristo, em Yeshua. E até hoje, irmãos, eu posso dizer que sinto que Deus está comigo. Se por acaso você está aí do outro lado, pensando que Deus não te ama, Deus sabe por que eu estou gravando esse vídeo. Quem sabe você pensa que não há esperança nenhuma para você, ou que os outros te desprezaram. No meu caso, irmãos, foi um desprezo muito profundo. Estou em paz com Deus. Porém, naqueles dias, devido à minha enfermidade e tantas coisas que começaram a me desmoronar sobre mim, eu pensava que estava só. Mas a partir do momento que houve aquilo, o Senhor falou comigo claramente: eu estou na tua vida. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque até hoje o Eterno está comigo. Tem demonstrado o seu poder, a sua força, a sua misericórdia. Eu quero agradecer a Deus também por esse canal e por todos os inscritos. Se tem alguém que pensa que você está sozinho, preste atenção no que você ouviu. Deus te ama muito. E aquele que deu a vida por você na cruz não te abandonou e nunca te abandonará. Então somente creia nele, fique firme e ele vai mostrar para você algo que vai surpreender a muitos. Porque muitos serão surpreendidos naquele dia. Muitos apontaram os dedos, muitos acusavam, muitos falavam, mas muitos serão surpreendidos por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Deus abençoe. Espero que esse simples vídeo seja útil para você. Shalom e paz de Deus a todos.